Oi pessoal, aqui é a Daniele do blog Cia do Leitor e hoje eu vim dividir com vocês as minhas leituras de maio. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, Assombração na Casa da Colina, publicado pela Suma de Letras, escrito pela Shirley Jackson, uma edição lindíssima em capa dura. Nesse livro aqui, a gente tem uma narrativa em primeira pessoa de uma mulher que é convidada para passar uns dias na Casa da Colina. Tem uma pessoa que quer provar que existem eventos sobrenaturais acontecendo nessa casa. E ela foi escolhida porque no passado, quando ela era criança, ela participou de uma catástrofe que aconteceu na casa dela. E na época, essa pessoa achou que poderia ter sido um evento sobrenatural. E toda a narrativa aqui, tudo que acontece é sempre do ponto de vista dessa protagonista. Então a gente vai vivenciar junto com eles lá tudo que eles vão passar nessa casa. Vale ressaltar que essa autora ela trabalha muito o psicológico do ser humano, tá? Então não leiam esse livro esperando um livro de terror, com fantasmas passando para todo lado, assustando, não é bem assim, tá? Mas ainda assim, uma leitura maravilhosa, super recomendo. Sempre Vivemos no Castelo. Depois eu li, em parceria com a editora Arqueiro, A Mulher na Janela, da autora A.J. Finn. Logo que eu vi a chamada e a sinopse desse livro, eu achei que seria muito imitação assim de A Garota no Trem. Mas como eu confio na qualidade dos livros da nossa parceria com a editora Arqueiro, até porque a gente todo mês está lendo o livro deles, eu resolvi dar uma oportunidade e solicitei o livro para ver se realmente as minhas desconfianças seriam verdade. E não eram, gente. É um livro único, sensacional. É em primeira pessoa também. E aqui a gente tem uma protagonista que ela tem um problema, ela tem uma doença. Eu esqueci o nome da doença agora. É tipo uma síndrome do pânico. Ela não consegue sair de casa de jeito nenhum. Ela desmaia, ela perde consciência. Ela não consegue. Dá a entender que o motivo seria depois da separação dela, tanto que nem a filha mora com ela, mora com o marido e ela vive sozinha, reclusa na casa. Para ajudá-la com esse problema, ela resolveu alugar um porão, o porão da casa dela, para uma pessoa assim, um preço bem bacana, em troca de favores, para ajudá-la a fazer compras, esse tipo de coisa que ela teria que resolver fora de casa, já que ela não consegue sair de jeito nenhum. Então a gente vai ter esse personagem aí também que é bem participativo na trama. Então, como ela fica reclusa dentro de casa, acho que ela já tá com uns 2 ou 3 anos, não me lembro. Então, o passatempo dela é ficar bisbilhotando a vida dos vizinhos, né? Ela tem uma câmera, ela meio que aproxima e fica lá da janelinha dela olhando a vida dos vizinhos. E aí acontece que um dos vizinhos se muda e vai morar uma nova família, né? Então ela começa, obviamente, a bisbilhotar essa nova família. E eles acabam até indo na casa dela. Primeiro vai o filho, né, levar um presente para ela, se apresentar. Depois a mãe aparece. E ela acaba meio que ficando amiga desse menino. Um belo dia, ela tá lá naquelas bisbilhotagens dela. Ela vê um assassinato, ela vê o filho pedindo socorro, a mãe sendo esfaqueada e ela sai de casa para tentar ajudar. Antes dela tentar sair de casa, ela liga para a polícia, fala tudo que ela viu, o que está acontecendo. Só que esse problema dela, né, chega lá, ela desmaia e não consegue chegar na casa dos vizinhos. Quando ela acorda, ela já tá no hospital, tá em casa, não me lembro direito. E aí vai ser colocada à prova tudo que ela falou, que nada parece que tenha acontecido, tá tudo bem, e ela é vista como uma louca, e ela já tem esse problema de não sair de casa, então ela não tem muita credibilidade. E aí vai desenvolver a história, né? A gente também não sabe se pode confiar muito bem no que ela fala. E a gente vai acompanhando até descobrir realmente o que aconteceu. E o desfecho é simplesmente sensacional. Eu amei esse livro. Eu dei 5 estrelas, maravilhoso, recomendo muito. Depois eu li em parceria com a editora Valentina. O Fundo é Apenas o Começo, do autor Neil Shusterman. Então, esse autor é um queridinho meu. Então, quando eu vi que a editora Valentina ia publicar um livro dele, eu pedi, pelo amor de Deus, me manda. Mas aí, quando chegou, eu comecei a ler. Os 3 livros que eu li dele eram
mais ou menos relacionados a distopias. E esse aqui é um drama. Então, quando eu comecei a ler, eu não sabia nada do que se tratava. Então, assim, eu acho legal você saber do que se trata, porque ficou meio confuso, assim, pra mim no início. Eu tinha aqui um narrador, e tem um narrador em primeira pessoa. Ora ele estava falando da escola, normal, daqui a pouco ele estava falando que ele estava num navio, com um comandante. Eu ficava, eu estou sendo. Ele trabalha no navio, ele é um adolescente, não estava entendendo nada. Aí depois eu fui descobrindo que é um livro de drama e é um livro que fala sobre esquizofrenia. Então a gente mergulha na mente de uma pessoa esquizofrênica. Uma hora que a gente tem momentos que ele está lúcido e horas a gente tem momentos que ele está sofrendo da esquizofrenia. A gente tem aqui ilustrações, tem várias ilustrações como essa. Esses desenhos foram feitos por uma pessoa esquizofrênica que estava sofrendo, né, com a mente nas profundezas. E essa pessoa nada mais é do que filho do autor. Ele está até aqui na contracapa com o pai. Pelo que eu entendi, ele já está com a doença bem controlada. E o Neil Shusterman aqui ele coloca a experiência dele, mais ou menos, né, numa história de ficção. Ele escreveu magistralmente um livro que não é o estilo que ele costuma escrever, ficou sensacional, perfeito, não só por ele ter passado por isso com o filho, mas ele é um autor incrível, ele faz a gente acreditar que está na mente mesmo de um esquizofrênico. Eu dei 5 estrelas, é um livro maravilhoso, recomendo muito. Parabéns, editora Valentina, por publicar um livro tão maravilhoso assim. Depois eu li Estranha Presença, publicado pela editora Record, da Sarah Waters. Então aqui a gente tem mais uma narrativa em primeira pessoa. Aqui no caso é de um médico. Quando ele era menino, a mãe dele trabalhava nessa mansão aqui, né? Então ele tinha muito psicose com aquela mansão, ele gostava muito daquela mansão. E tem até umas histórias lá quando ele era criança, que ele pegou uma coisa de lá e tudo mais. Então, quando ele cresceu, virou adulto, virou médico, ele acabou sendo chamado para atender uma das pessoas dessa casa. E aí ele acaba fazendo amizade com as pessoas da casa e começa a frequentar, vira muito amigo da família. E ele começa a ver coisas acontecendo na casa. Só que as coisas que acontecem, como ele é médico, ele atribui tudo isso à loucura, né? Ele não consegue acreditar que possa estar havendo eventos sobrenaturais dentro da casa. Só que acontece primeiro com uma pessoa, e aí todos da casa acabam meio que atribuindo a loucura. Essa pessoa vai ser internada no manicômio para um tratamento. Mas acaba acontecendo novamente com outras pessoas da casa. Muito legal, gostei muito, tô ansiosa esperando pelo filme. Dei 5 estrelas para leitura. Depois eu li O Homem de Giz, publicado pela editora Intrínseca, do autor ou autora C.J. Tudor. Então, esse livro aqui, eu tava também com expectativas muito altas para com ele. Posso dizer que atingiu também, não superou. Eu achei ele muito parecido com It a Coisa. No quesito construção da história. O enredo em si é diferente, obviamente, de It a Coisa. Mas aqui a gente tem passado, presente, 30 anos. A gente tem aqui um grupo de crianças, a história deles lá no passado e depois eles se reencontrando no presente. Até o número de pessoas do grupo, uma menina ruiva. Então, assim, tudo muito parecido nesse quesito com relação a esta coisa. Aí isso me incomodou um pouco. Eu tirei até 1 estrela por conta disso, mas outra coisa que me incomodou um pouco, que é a chamada que a gente tem aqui desse livro, é que as crianças encontraram, crianças não, pré-adolescentes, né, encontraram um corpo meio que decepado, parte do corpo aqui, parte do corpo ali, e essas crianças ficaram muito traumatizadas com isso e tudo mais. E 30 anos depois começam a acontecer mais mortes. A história assim é muito legal e você consegue se conectar assim bastante com os personagens, com tudo que eles sentem. Eu também desconfiei um pouco do final, não acertei 100%, não acertei o motivo, mas consegui descobrir uma coisa que outra lá, não foi muita surpresa. Mas a história é envolvente, tirando a parte que eu queria ver logo de cara, a cena lá deles encontrando na floresta. Eu acho que poderia ter sido mais enfatizada, mais trabalhada, né, digamos assim. Mas tirando isso, foi muito legal. E a edição tá lindíssima. Vou mostrar pra vocês, gente. Olha isso. Tem um jornalzinho dentro, dando a notícia do crime. E sempre eram encontrados esses bonequinhos de giz
com os assassinatos. Eu gostei bastante sim. Tirando essas ressalvas que eu falei, é um livro muito bacana, interessantíssimo. Depois eu li Kindred, Laços de Sangue, da Octavia E. Butler, publicado pela lindíssima editora Morro Branco. Eu tô apaixonada por essa editora, é uma editora nova. A única coisa que eu não gostei um pouco nesse livro é que ele não veio com a orelha, né? Os outros meus todos vieram. Esse aqui, ele parece que ele tem uma edição também capa dura, eu nem sabia. Essa edição aqui sai bem mais barata, não sei se é uma edição econômica, a primeira vez que eu vi a edição econômica deles. Mas enfim, tá linda, só faltou a orelha. Vamos à história. Então aqui a gente tem uma mulher negra casada com um homem branco, que ela tá numa casa nova, mexendo nas caixas, arrumando as coisas, quando de repente ela é sugada para o passado. Então ela se vê perto de um riacho com um menino negro se afogando. E aí ela vai lá e salva o menino, faz respiração boca a boca, e vem uma mulher negra que começa a brigar com ela. E ela não entende nada que tá acontecendo, como que ela foi parar ali. Daqui a pouco ela descobre que ela tá na época da escravidão. Simplesmente ela foi parar lá. E quando ela se vê ameaçada de morte, se eu não me engano, o pai do menino quer matá-la, e ela acaba voltando para o presente. E aí ela acaba descobrindo que toda vez que esse menino tá perto da morte, né, vendo a morte de perto, e ela acaba indo para lá para salvar ele. E a mesma coisa acontece quando ela se sente ameaçada de morte e ela acaba voltando para o presente. E ela vai descobrindo algumas coisas, que essas pessoas são seus antepassados. E é mais ou menos isso, é uma história assim bem legal, bem envolvente, narrativa bem fluida, não dá pra parar de ler. Eu gostei bastante da leitura, dei 5 estrelas, editora Morro Branco tá aí de parabéns. Depois eu li O Projeto Rose, publicado pela editora Record. Quem é o autor? Graeme Simsion. O Projeto Rose é um livro de comédia romântica. Aqui a gente tem um cara, acho que tem 30 e poucos anos, que nunca namorou, porque ele é uma pessoa um pouco difícil, ele não tem muitos sentimentos, ele é meio que antissocial, ele não sabe muito bem como chegar numa mulher. E aí ele resolve que ele quer se casar, ele precisa arrumar alguém. Só que ele acha que ele precisa arrumar uma mulher que consiga aturá-lo, né? Porque ele é uma pessoa um pouco diferente. E aí ele faz um questionário para as futuras pretendentes dele responderem. E aí ele vai vendo se elas estão adequadas para um encontro e para, quem sabe, futuramente evoluírem para um namoro, um casamento. Tem um amigo dele que está ajudando ele. Ele é professor, né? Acaba empurrando uma das alunas dele para se encontrar com ele, sendo que ela nem preencheu o questionário. E aí quando ele vai lá se encontrar com ela no restaurante, ele já vê que ela não tem nada a ver com ele, mas ele continua o encontro. E aí ela acaba contando para ele que o pai dela que criou ela, na verdade, não é o pai, a mãe dela tinha contado para ela, e ela gostaria muito de saber quem era o pai, e ele resolve que ele vai fazer um projeto para ajudar ela a localizar quem é o pai. A única informação que ela tem é que foi na noite de formatura da mãe dela, que por acaso, se não me engano, é a mesma faculdade que ele trabalha, e ele é geneticista, então ele tem uma facilidade para fazer testes de DNA, e ele acaba que ele entra nessa aventura aí para descobrir quem é o verdadeiro pai de Rose. E claro, né, com toda essa proximidade, eles podem acabar se apaixonando, e aí você tem que ler para saber. Eu gostei bastante, mas não superou minhas expectativas. Eu dei 3,5 estrelas para esse livro. Vai ter um filme aí com a maravilhosa Jennifer Lawrence. Eu acredito que o filme deve ser melhor que o livro. Quando sair, vou conferir. Depois eu li A Chave de Sarah, publicado pela Suma, a autora Tatiana de Rosnay. Mais um livro que fala do Holocausto, sendo que aqui se passa na França. Eu não sabia disso, quem lê muito sobre o Holocausto talvez saiba. Quando a guerra estava explodindo, os alemães solicitaram aos franceses que levassem alguns judeus para eles levarem para os campos de concentração, e eles deram uma estimativa de idade. E aí a própria polícia francesa bateu na porta de cada um desses judeus e levou cada um de suas casas e entregou os alemães para serem levados a Auschwitz.
Aqui a gente tem uma narrativa em primeira pessoa, narrativa passado e presente. No passado, que é na época da guerra, a gente tem a menininha aqui, a Sarah, é uma menininha de 12 anos, e quando a polícia francesa bate lá de madrugada, ela acha que por ser a polícia francesa eles só vão levá-los, interrogá-los e eles vão voltar para casa, porque não é a polícia alemã que tá lá, não são os nazistas que estão lá levando eles. Então ela meio que confia nisso. Ela tem um irmãozinho de 4 anos e eles se escondem no esconderijo lá dentro da casa. O pai fica, vai ela e a mãe. Sendo que na hora que ela e a mãe estão indo embora, o pai acaba se entregando e vai junto com elas. E o irmãozinho de 4 anos acabou ficando trancado no armário. Ela tá com a chave, tem água, tem algumas coisas para ele se manter durante alguns dias. Quando ela descobre o que está acontecendo, que eles foram apunhalados pela própria polícia do local, ela começa a entrar em desespero. Ela precisa voltar, ela precisa salvar o irmão, ela precisa voltar de qualquer jeito. E aí a gente vai acompanhar o que acontece, se ela consegue sair de lá, se ela consegue salvar o irmãozinho dela. E em contrapartida, no presente, a gente tem outra história aqui acontecendo de uma jornalista que vai parar em Paris. Ela se casa com um parisiense, na verdade ela é americana, e ela tem que fazer uma reportagem sobre esse acontecimento. Ela acaba meio que se envolvendo na história, quer saber um pouco mais do passado da família dele, do marido dela. As histórias acabam meio que se interligando aqui em algum momento. É fantástico, os capítulos são curtos, a narrativa é muito, mas muito envolvente mesmo. Eu devorei a leitura, cada capítulo que passava eu queria ler mais, queria ler mais, queria ler mais. Eu gostei muito, recomendo muito. Se você gosta de histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, com certeza você vai amar A Chave de Sarah. Dei 5 estrelas pra ele, tá, gente? Depois eu li, fiquei apaixonada por esse autor aqui, Philip K. Dick, publicado pela editora Aleph, O Homem do Castelo Alto. A Alemanha ganhou a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha meio que conseguiu dominar o mundo, junto com o Japão. Então a gente tem aqui, através dos olhos de Philip K. Dick, como seria o mundo se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra. Os Estados Unidos aqui ficou dividido entre Alemanha e Japão, que eles meio que ficaram aliados. A África praticamente não existe mais, os negros voltaram a ser escravos, os judeus estão quase que extintos. O mundo tá bem louco mesmo aqui nesse livro. Então só essa sinopse já chama muita atenção, a premissa assim, sensacional. Não tem nem palavras para dizer o quanto que eu amei esse livro. Depois eu li um mangá, Alive, publicado pela Planet Mangá. Vai ser um pouco difícil pronunciar o nome do autor, mas eu vou tentar, tá? Tsutomu Takahashi. Consegui! Fala de um cara que teve a sua namorada estuprada por 4 homens, se não me engano, e ele resolve fazer justiça com as próprias mãos. Ele vai lá e mata os 4 homens. E só que ele acaba sendo condenado à cadeira elétrica. Quando chega no dia da sua morte, algumas pessoas aparecem e fazem uma proposta para ele. Perguntam se ele quer viver. Ele, óbvio, quem não quer, né? Sendo que ele teve que assinar uns papéis e para a sociedade, para a família, para todos os fins, ele realmente morreu. Então ele ia estar à disponibilidade dessas pessoas para fazer sabe-se lá Deus o quê. E aí a premissa do mangá, não posso falar mais nada, ele vai parar num lugar com outro cara e coisas começam a acontecer. Eu gostei muito, eu dei 5 estrelas para ele, eu queria mais, mas é um shot, só tem um mangá, não vai ter mais, nunca mais. Só esse acabou, felizmente. E por último, não menos importante, o livro desse mês da Tag Inéditos. Olha, gente, Stalker. É da autora Taryn Fisher. Esse mês o livro foi publicado pela Faro Editorial. E aqui a gente tem uma personagem, também narrada em primeira pessoa. Ela tem meio que uma psicose com a vida dos outros. Ela perdeu um filho, porque ela fica olhando para outras mulheres que têm filhos, que poderiam ter a idade da filha dela. Ela acaba esbarrando com uma mulher na rua com uma criança muito bonitinha que poderia ter a idade da filha dela. E ela meio que fica obcecada por aquela menina, por aquela criança. Aí ela vai perseguindo, descobre onde elas moram. Então ela acaba descobrindo que do lado da casa dessa mulher tem uma casa à venda. E vai lá morar do lado da casa da mulher. Então ela acaba meio que fazendo amizade com essa mulher, acaba conquistando a confiança da filhinha dela, e é mais ou menos isso.
Aí você tem que ler para saber o que ela vai fazer. Eu gostei muito, gente. Eu ficava assim, de boca aberta, cada coisa que essa mulher fazia. Olha, sensacional. Dei 5 estrelas pro livro. Recomendo muito, pessoal. Muito legal essa ideia da tag. Tô apaixonada. Então, gente, essas foram as minhas leituras do mês. Gostaria de agradecer a vocês aí pela atenção. Se vocês leram algum desses livros, ficarem interessadas, comenta aqui. Vou adorar saber o que vocês acharam. Beijos e até a próxima.